Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês e nós vamos dar continuidade à nossa análise desse livrinho, A Teogonia de Hesíodo, um livrinho publicado pela Martin Claret, e nós vamos falar ainda sobre Gaia. Gaia ela possui uma riqueza simbólica muito interessante, porque nós conseguimos identificar pelo menos 5 situações muito legais que podem ser trazidas para a nossa vida na contemporaneidade. E analisando a situação de Gaia do ponto de vista simbólico um pouquinho mais aprofundado que normalmente nós temos a tendência de analisar no texto. Por exemplo, primeiramente Gaia ela surge como a primeira heroína. Isso porque ela é aquele ser que, através da sua ação, da sua atitude, ela promove uma mudança substancial no mundo grego, trazendo essencialmente a segurança para o mundo grego. Isso é muito claro na poesia de Hesíodo, ele deixa muito claro. É através de Gaia que nasce Urano, e Urano é o céu estrelado, e o céu estrelado então traz a luz para este mundo grego e torna o mundo grego um mundo mitológico grego seguro. Então a Gaia é a primeira heroína do mundo grego. O segundo, nós aprendemos também com Gaia algo interessante, porque Gaia ela é oprimida por Urano, que ela engendra e traz ao mundo. E Urano a oprime. E isso é muito interessante, porque nós temos de entender que aquilo que nós vamos trazer ao mundo, aquilo que nós vamos dar à luz, ou seja, o nosso trabalho, seja o nosso trabalho profissional, seja a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a nossa reputação de uma maneira geral, ela tende a gerar uma expectativa sobre como nós vamos nos comportar. Então as pessoas esperam de nós hoje, tendo como base o nosso comportamento de ontem. Isso é uma expectativa. Se eu penso assim, eu posso então afirmar que as minhas atitudes passadas exercem, de certa forma, uma opressão sobre as minhas atitudes futuras. Então, o que eu vou fazer hoje sempre será regido por aquilo que eu fiz ontem. Então, se eu sou um médico e eu fiz uma cirurgia extraordinária na semana passada, se eu for repetir essa cirurgia em um outro paciente, a expectativa é que essa cirurgia também seja muito bem sucedida. Então, de certa forma, essa reputação minha, essa atitude minha no passado vai me oprimir de maneira que eu tenha que desempenhar essa atitude da melhor maneira possível. Isso é algo que está presente na mitologia grega, Gaia mostra isso através da opressão que Urano, a sua obra, exerce sobre ela, e isso acontece na vida da gente nos dias de hoje, não temos a menor dificuldade. Tanto que existem as decepções, né? Nós nos decepcionamos às vezes com o carro que compramos, com um restaurante que vamos, ou então até mesmo nos decepcionamos num relacionamento de amizade ou num relacionamento afetivo, né? Por quê? Porque nós esperamos alguma coisa e aquela coisa que nós esperávamos não aconteceu. Então essa decepção é, de certa forma, uma opressão que a vida pregressa do outro exerceu sobre ele, gerando em nós essa expectativa. Né? Uma outra situação que o mundo mitológico grego traz através de Gaia é que o pensamento mitológico, o mito, ele acredita no indivíduo. Gaia, a partir de si, ela gera Urano. É a partir dela, ela fez aquilo. Então, o indivíduo, ele é capaz, segundo a mitologia grega. Logo no alvorecer da mitologia grega, nas primeiras páginas de Hesíodo, ele traz essa ideia de que o indivíduo pode fazer coisas extraordinárias, mesmo que ele esteja em situações muito difíceis. A situação de Gaia, ela estava onde? Ela estava no caos. O caos era o quê? A escuridão total e o abismo. O que Gaia faz? Gaia gera Urano e traz segurança. O céu estrelado clareia tudo e o mundo passa a ser um lugar seguro. Então Gaia, mesmo estando naquela situação de extrema dificuldade, ela foi capaz de gerar
algo que trouxe segurança ao mundo. Outro ponto, e esse é o quarto, é que antes de sermos reconhecidos, nós viveremos um período de anonimato. Isso é muito interessante para a gente, porque é assim que as coisas acontecem. Imagine um escritor. O escritor passa às vezes 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos trabalhando um grande romance. Até aquele momento ninguém dava nada por ele. Mas quando ele dá luz àquele romance, quando ele traz aquele romance a público, as pessoas então percebem o quê? O brilho sobre ele. A obra brilha sobre ele. Então, é comum, e nós não devemos nos assustar ou nos entristecer com isso, que parte da nossa vida nós passemos sem ter o devido reconhecimento que merecemos. Por quê? Porque estamos no processo de produção da nossa própria reputação. Assim é com o médico. O médico sai da universidade, ele não tem a reputação que ele vai ter daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Assim é o músico. O músico lança a sua primeira música, a sua terceira música, e com o passar do tempo, a sua obra começa a brilhar sobre ele, e ele começa a aparecer para o mundo. Não é? Assim é dentro do ambiente organizacional. Às vezes nós temos uma pessoa que está trabalhando numa determinada função, mas ela está fazendo uma faculdade, ela está se esforçando, ninguém sabe que ela está fazendo uma faculdade, por exemplo. As pessoas não vão, não, fulano, não, ele está quietinho lá fazendo a faculdade dele. E daqui a um tempo as pessoas tomam conhecimento que ele foi promovido. E por que ele foi promovido? Porque ele se esforçou, ou ela se esforçou e ganhou condição de ter sobre si o brilho da sua obra. Então isso é muito claro, é muito simples da gente entender. Né? Vamos passar por um momento em que nós não vamos ter o reconhecimento que merecemos. Mas quando a nossa obra vier a público, quando as pessoas tomarem conhecimento daquilo, né, que nós temos condições de fazer, efetivamente, aí sim nós teremos o reconhecimento público da nossa capacidade, como Gaia teve quando Urano brilhou sobre ela. O quinto e último que nós temos por enquanto é que relacionamentos opressivos não são sustentáveis, não são duradouros. É muito sério essa questão, porque já na mitologia grega, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, nós vemos sendo apresentado um casal, Urano e Gaia. Esse casal existe uma relação de opressão de Urano sobre Gaia. O que acontece com o tempo? Gaia não resiste, ela cansa. E aí, dentre os seus filhos, ela pede que alguém a ajude. E um desses filhos, Cronos, ajuda. Ela produz para ele uma arma, uma foice cinza, e essa foice da cor cinza, que sugestivamente nos lembra o aço, né? E esse aço, essa foice de aço, inferência minha naturalmente, é usada para ferir de maneira definitiva Urano. E Urano, então, perde o seu trono. Então, nós aprendemos nesse primeiro relacionamento que relacionamentos opressivos não são sustentáveis, não são duradouros. Mas acontece algo interessante. Cronos, então, assume a postura do seu pai como rei dos deuses. E o que ele faz? Exatamente a mesma coisa. Ele se coloca como um rei, como um deus opressor. E ele toma para si Reia como mulher e começa a gerar filhos, e ele começa a ficar com medo dos filhos e devora os filhos, engole os filhos e começa a agir de maneira opressora sobre a sua esposa, e nenhuma mãe vai gostar de ver o filho devorado. E Reia não foi diferente. Ela então, o seu último filho, Zeus, ela manda que ele vá para a ilha de Creta. Quem a leva, curiosamente, é Gaia, né? As mulheres aí poderosas agindo, né? E levam o Zeus para a ilha de Creta, onde ele cresce. E com o passar do tempo, Zeus desafia Cronos e vence Cronos.
Não só ele, mas todos os seus irmãos que são vomitados de dentro desse Deus poderoso e tomam lugar ao lado de Zeus e vencem esse terrível Deus opressor. Nesse momento é estabelecida uma guerra chamada Titanomaquia, que essa guerra, narrada por Hesíodo, dura aproximadamente 10 anos. No final, os olímpicos vencem e Zeus se coloca como rei dos deuses. O detalhe está aí. Quando Zeus se coloca como rei dos deuses, muda tudo. Por quê? Porque Zeus não arvora para si todo o poder do mundo mitológico grego. Ele não quis ser como seu avô Urano, que era o deus dos deuses, que não permitia que ninguém falasse nada, era ele que mandava. Tampouco como o seu pai Cronos, que não aceitava também riscos nenhum, tinha pavor de ter ameaçado o seu trono. Zeus divide, compartilha o seu poder com todos os deuses. Todos têm um espaço dentro do reino de Zeus. Então é estabelecido ali aqueles primeiros, né, o chamado panteão dos deuses gregos, que vai incluir Atena, que vai incluir Hera, que vai incluir Hermes, que vai Posídon e todos aqueles deuses que vão formar ali aquele panteão de 12 deuses, mas vai existir todo tipo de deuses espalhado pelo mundo grego. Nós vamos ter deuses menores, ninfas, vamos ter, por exemplo, ciclopes, vamos ter hecatonquiros, que são seres feios, né? Mas que têm um espaço no mundo de Zeus. Né? As ninfas têm um espaço no mundo de Zeus. As sereias têm um espaço no mundo de Zeus. Todos têm um espaço no mundo de Zeus. E por isso, talvez, o mundo mitológico grego, sob o comando de Zeus, é um mundo que não conhece fim. A mitologia grega é diferente, outras mitologias, como a mitologia nórdica, por exemplo, nós temos o Ragnarok, que é o fim de tudo. É o fim para um novo recomeço, naturalmente, mas é o fim daquele estado de coisas que existia. Odin morre, Thor morre, todo mundo praticamente morre, e sobra apenas uma coisa ali para dar continuidade numa outra oportunidade. Mas o mundo mitológico grego não. Ele não tem um Ragnarok, ele não termina. E não termina por quê? Ele não termina porque Zeus compartilha o seu poder. Ele divide o seu poder com os outros deuses. Então, ele não estabelece um governo autoritário. Ele estabelece um governo, e aí vamos colocar entre aspas, democrático. Poderíamos até usar essa palavra. Pela falta de qualquer outra, poderíamos colocar também um governo participativo, em que outros teriam. Na Odisseia nós vemos isso de maneira muito clara. Zeus não toma atitudes por ele mesmo. Ele sempre busca o aconselhamento dos outros deuses. E quando alguma deliberação vai contra algum dos 12, ele só determina que aquela deliberação seja atendida se for por unanimidade. É interessantíssimo isso. Né? Então nós vemos que o mundo mitológico grego apresenta uma ideia de que relacionamentos opressores não são duradouros e que relacionamentos participativos são duradouros. E isso, para nós, é algo extremamente atual. E não estamos falando apenas do relacionamento entre o homem e uma mulher. Não é um casamento. Mas é muito mais do que isso. Um relacionamento de amizade, por exemplo, não é duradouro e não será duradouro se não for um relacionamento em que existe a participação dos dois em conjunto. Os dois terem ali uma relação de amizade em que não existe a supremacia de um sobre o outro. Um não impõe a sua vontade sobre o outro, mas existe um relacionamento que há uma harmonia. A mesma situação é na vida profissional. Quando nós temos uma pessoa, um líder, por exemplo, que ele oprime os seus liderados, que ele maltrata os seus liderados, que ele obriga os seus liderados a fazer aquilo que não é bom, que os liderados não gostam, qual é o futuro desse líder? Ele deixar de ser líder. Por quê? Relacionamentos opressivos não são duradouros, mas relacionamentos mais democráticos, relacionamentos participativos,
Esses sim são duradouros. E aí, se isso for verdade, se eu concordo com isso, eu sou obrigado a fazer uma perguntinha. Por que que a mitologia grega, mostrando isso em 600 anos antes de Cristo, nós ainda hoje encontramos tantos relacionamentos opressivos, tantos ditadores, tantas pessoas querendo tomar, né, um reinozinho para se colocar como rei, como alguém ali que vai mandar, que vai ordenar, que vai impor a sua vontade, mesmo sabendo que aquilo não será duradouro. Nós temos muita gente assim. E o fato interessantíssimo, nenhum ditador vive em paz. Cronos não vivia em paz. A ausência de paz era tão grande que ele devorava os seus filhos com medo dos seus filhos tomarem a sua posição no trono. Urano é a mesma coisa. Ele tinha medo, então ele aprisionava os seus filhos. Nenhum ditador vive em paz. Ninguém que vive autoritariamente vive em paz. Nenhum líder dentro de uma organização que é autoritário vive em paz. Nenhum marido vive em paz se ele é autoritário. Ele sempre vai desconfiar da esposa, desconfiar dos filhos, desconfiar dos amigos. Por quê? Porque ele sabe muito bem que ele não tem motivos, que as pessoas não têm motivos para tê-lo como líder, porque ele é um péssimo líder. E aí nós vamos continuar vendo o desejo de muitos se colocarem como ditadores, né? Como senhores dos outros. Talvez porque não tenham lido Hesíodo, mas como nós tivemos a oportunidade de ler Hesíodo, nós não vamos correr esse risco, não é? Então nós vamos respeitar o nosso semelhante, não tratá-lo de maneira inferior, não é? Mas respeitá-lo. O nosso semelhante é quem? Todo aquele que está próximo de nós. E quando nós agimos assim, nós temos relacionamentos duradouros e não relacionamentos que terminam com tanta rapidez. Mitologia grega, isso aí. Uma análisezinha básica para nós começarmos a semana. Um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos em outra oportunidade.